Oi, bem-vindo ao canal. Se você não me conhece, meu nome é Rebeca e o objetivo desse canal é te ajudar a conhecer mais um pouquinho sobre Deus e sobre a sua palavra. E no vídeo de hoje nós vamos ter mais um devocional sobre Gênesis. E hoje nós vamos ver o capítulo 14 de Gênesis. Algumas lições que nós podemos aprender com o capítulo 14 de Gênesis. Antes da gente começar, eu já gostaria de pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar com outras pessoas, se inscrever no canal, porque dessa forma você ajuda o canal a crescer. E assim o próprio YouTube começa a recomendar os vídeos do canal a outras pessoas e assim outras pessoas também passam a ter acesso a mais um pouquinho sobre Deus e sobre a palavra dele. É uma forma de você evangelizar. Então vamos começar o nosso vídeo. Você dá uma pausa aí no vídeo, faz a sua oração, faz a sua leitura do capítulo, porque se a gente for ler aqui todo mundo junto, vai ser muito tempo e esse não é o objetivo do canal. Então você dá uma pausa aí, faz a sua leitura, faz a sua oração, aí você volta e a gente vê aqui quais são as lições que a gente pode aprender com o capítulo de hoje. E a primeira lição que a gente pode aprender com o capítulo de hoje é: escolhas fora da vontade de Deus trazem consequências ruins. Ló fez a sua escolha baseando-se no que lhe era agradável aos olhos e não perguntou à vontade do Senhor. Quando Ló e Abraão se separaram, Abraão deu a oportunidade para Ló para que ele escolhesse primeiro qual o caminho que ele preferia. E assim o caminho que ele não escolhesse seria o que ficaria para Abraão. E aí Ló escolheu o caminho se baseando no que era bonito aos seus olhos. A Bíblia diz que ele olhou ao redor e a parte que ele achou agradável aos olhos foi a parte que ele escolheu para ser a terra dele. Só que Ló deveria ter buscado o que Deus achava daquela situação. Ele deveria ter procurado a vontade de Deus. O que será que Deus tinha para ele? Será que realmente esse era o lugar que Deus queria que ele fosse? Ou será que não tinha um outro lugar que era melhor para ele? Não, ele não procurou a vontade de Deus. Ele procurou o que era melhor aos seus próprios olhos. E aí por isso ele acabou caindo num lugar ruim e ele acabou sofrendo as consequências pelo mal desses habitantes desse lugar ruim. Quando Deus mandou julgamentos para esse lugar de diferentes formas, Ló acabou sofrendo as consequências junto com esse povo. E o que nós aprendemos com isso? Quando nós tomamos uma decisão sem perguntar primeiro qual era a vontade de Deus, o que era que Deus queria para a gente vai acabar tomando decisões segundo o que a gente acha que é certo. E aqui, muitas vezes, na grande maioria das vezes, o que a gente acha que é certo não é o que Deus tem para nós. E aí a gente vai acabar no futuro sofrendo consequências por ter agido pelo que a gente achava que era certo e não por aquilo que era a vontade de Deus. A segunda lição que nós podemos aprender com esse capítulo de hoje é que Deus é rico em misericórdia. E mesmo que nós não merecemos, mesmo nós não sendo merecedores, aqueles que são alvo do amor de Deus alcançam socorro nas horas da aflição. Ló foi para aquele lugar porque Ló escolheu ir para aquele lugar. Foi a decisão de Ló. Foi Ló que decidiu aquilo. Ninguém obrigou Ló a ir para aquele lugar. Ele foi porque ele quis. Mas quando ele acabou sofrendo junto com aquele povo, mesmo assim, sem merecer, Deus derramou da sua misericórdia sobre Ló e fez com que aquela notícia ruim chegasse até os ouvidos de Abraão e fez ainda com que Abraão sentisse compaixão pelo seu sobrinho e fosse atrás dele e acabasse se metendo numa briga que não tinha nada a ver com ele. Abraão venceu a briga pelo poder de Deus, foi Deus que fez com que Abraão vencesse aquela batalha e Abraão salvou o seu sobrinho e a família do seu sobrinho daquele povo que tinha levado todo mundo para ser servo. Mesmo Ló não merecendo, Deus foi misericordioso com Ló e mandou socorro para ele. Do mesmo jeito é com a gente. A gente não merece o amor de Deus, a gente não merece a proteção dele, a gente não merece o cuidado de Deus. Mas Deus é tão grande, tão misericordioso, que mesmo assim ele derrama da sua bênção, ele derrama dos seus cuidados, ele derrama da sua proteção sobre nós. Mesmo assim ele nos dá o sustento todos os dias, mesmo assim ele nos faz acordar todos os dias. Só o fato da gente acordar de manhã
já é uma grande dádiva de Deus. E a própria palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor, que são a causa de nós não sermos consumidos. Se não fossem as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã, com certeza nós já teríamos sido consumidos. A terceira lição que nós podemos aprender com o capítulo 14 de Gênesis é que a verdadeira fé não nos permite ser indiferente ao sofrimento do nosso próximo. A fé de Abraão é um exemplo de fé para nós. Quando Abraão soube o que estava passando com o seu sobrinho, ele não foi indiferente com o seu sobrinho, mas no exato momento o seu pensamento foi: eu tenho que salvar ele, eu tenho que ajudar ele, eu tenho que arranjar uma maneira de conseguir buscar, resgatar o meu sobrinho, a família dele e os bens dele. O relato de Abraão socorrendo Ló nos mostra um exemplo de fidelidade nas relações familiares e comunitárias. Vemos o exemplo do verdadeiro amor entre famílias, seja ela física ou espiritual. E Abraão resolveu defender o seu sobrinho mesmo que isso lhe pusesse em perigo. Ele correu risco pelo bem do seu próximo. E isso que Abraão fez é para nós um exemplo. Olha o que foi que Abraão fez. Abraão não tinha a obrigação de ter ido atrás de Ló, porque eles já tinham se separado e Ló concordou com aquilo de se separar, porque Ló já tinha muitos bens e Abraão tinha muitos bens, e os servos deles dois começaram a brigar entre si, a família dos dois começaram a ter discussões por terras, por espaço entre si, pelo sustento que tinha no ambiente, não era suficiente para os dois, então os dois decidiram se separar, e Ló concordou com aquilo, e inclusive Ló escolheu a parte que para ele era melhor, ele achou que havia tido lucro naquela divisão, que ele é quem tinha tido todo o lucro e Abraão ficou só com o resto. Então Abraão não tinha obrigação de ter ido atrás de Ló. Ló não era filho de Abraão, não era dos servos de Abraão. Abraão não tinha obrigação de ter ido atrás de Ló. Ló escolheu ir para aquele lugar e quando acabou vindo consequências ruins para aquele lugar, Ló sofreu junto com eles, que foi quando aquele rei veio e tomou aquele lugar, e tem no capítulo, é só você ver no capítulo 14, no começo do capítulo. Então Abraão não tinha obrigação de ter ido atrás do seu sobrinho, mas ele amava tanto o seu sobrinho e ele dava tanto valor às relações entre família, entre comunidade, que Abraão foi atrás do seu sobrinho. E mais ainda, ele se arriscou por aquele que não merecia que ele tivesse se arriscado. Abraão não tinha obrigação de ter arriscado a própria vida para poder salvar Ló. Mas Abraão fez isso, nos mostrando o amor e o cuidado que Abraão tinha com seus parentes, com seus amigos, com seus familiares, e nos dando um exemplo também de que é assim também que nós devemos agir. A quarta lição que nós aprendemos com esse capítulo é: em tudo devemos reconhecer a providência divina. A gratidão é uma resposta do coração que responde ao cuidado do amor de Deus. Quando Abraão viu que ele tinha recebido vitória, que ele tinha conseguido aquilo ali, tinha conseguido vencer aquele homem mau e tinha passado por aquilo, Abraão reconheceu que tinha sido Deus que tinha lhe dado vitória. Em nenhum momento Abraão pensou: a vitória veio por minhas próprias mãos, a vitória veio porque eu consegui treinar os homens da minha casa, os servos da minha casa, treinar todas essas pessoas que moram na minha casa para poder serem grandes soldados, para poderem vencer batalhas. Eu treinei eles do melhor modo. Fui eu. Não, Abraão, em nenhum momento Abraão pensou nisso. Mas em todo momento Abraão reconheceu que a sua vitória vinha do Senhor. Nós não devemos imaginar, quando nós conseguimos ganhar alguma coisa, quando nós conseguimos conquistar alguma coisa, que aquilo veio de nós. Mas foi Deus que nos concedeu aquela vitória. Porque nada vem pelas nossas próprias mãos. Nós podemos nos dedicar o máximo possível, pelejar o máximo possível, mas se Deus não quiser nos entregar aquela vitória, nós não vamos obter vitória. Se nós conseguimos conquistar alguma coisa, é simplesmente porque Deus nos deu a chance de conquistar aquilo ali. Deus nos concedeu que nós conquistássemos aquilo ali. E em resposta, em amor, nós devemos ser agradecidos a Deus e reconhecer o seu sustento, a sua mão em tudo o que acontece na nossa vida. E a quinta e última lição que nós podemos tirar desse capítulo hoje é: o servo de Cristo é íntegro na prosperidade material. Satanás usa de estratégias para massagear o nosso ego e, em troca de desonrarmos,
os mandamentos divinos. Todo acordo de Satanás pede algo em troca. Quando aquele rei viu o que Abraão tinha feito com Melquisedeque, que Abraão deu os despojos, deu o dízimo dos despojos a Melquisedeque, que Abraão agradeceu a Deus, glorificou a Deus, aquele rei achou que ele poderia também obter algum tipo de acordo, algum tipo de lucro com aquilo ali de Abraão. E ele fez uma estratégia de uma forma que ele pudesse dar algo para Abraão, mas mais tarde ele pudesse cobrar por aquilo. Foi uma estratégia de Satanás que usou aquele homem para poder fazer esse negócio com Abraão. Mas Abraão, no mesmo momento, Abraão se tocou. Não, tudo que eu recebi, tudo que eu consegui fazer, foi Deus que me ajudou. Então, se eu tiver alguma coisa, quem vai me dar é Deus. Porque é Deus quem me concede que eu conquiste qualquer coisa na minha vida. E eu não quero ter nada que tenha vindo de homens. Que eu não quero que ninguém possa dizer, fui eu que te enriqueci, fui eu que te abençoei, foi eu que te ajudei a chegar onde tu chegou. Não, porque é Deus quem vai me ajudar. Ele me prometeu, então é Ele quem vai me ajudar. E eu confio nele totalmente. Abraão confiou no Senhor. Ele entregou o seu futuro ao Senhor. E ele obedeceu tudo aquilo que o Senhor mandou ele fazer. Em nenhum momento Abraão se deixou permitir que ele conseguisse riquezas, bens, propriedades através de acordos humanos ou de coisas impróprias. Não, em todo momento Abraão foi justo, Abraão foi honesto. E isso também é um exemplo para nós. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha sido abençoado, que você tenha sido edificado, que Deus tenha falado com você, que você tenha aprendido mais um pouquinho sobre Deus e sobre a sua palavra. E mais uma vez eu gostaria de te pedir, se você não fez, que você curtisse esse vídeo, compartilhasse com outras pessoas, para que outras pessoas também possam ter acesso a mais um pouquinho sobre o conhecimento de Deus e da sua palavra, que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho das notificações, porque todo vídeo novo que tiver no canal, você vai receber a mensagem, a notificação de que tem um vídeo novo e você não vai perder nada, você vai estar sempre por dentro do canal. Também queria falar aqui para você, se você não conhece ainda o nosso canal, que nós temos no canal vários vídeos com leituras em áudio da Bíblia. Para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você cuida da sua casa, enquanto você está fazendo alguma coisa que você não tem tempo para estar lendo, então você está ali ouvindo. São apenas áudios para você ouvir enquanto você faz alguma coisa. Nós temos já o Novo Testamento completo e nós já temos Gênesis, Êxodo, Levítico e estamos terminando o livro de Números. Tem aí esses áudios aí, você pode aí procurar no canal e você vai encontrar. E nós temos também aulas bíblicas básicas que todo cristão deve saber. Todo cristão deve saber de determinados ensinos. Determinados ensinos são básicos na fé cristã. E nós temos essas aulas aí, você pode dar uma olhada também. É importante tanto para aqueles que são novos na fé, os novos convertidos que ainda estão aprendendo sobre as coisas de Deus, como também para aqueles que já estão há mais tempo. Porque é sempre bom a gente estar relembrando as coisas que a gente já passou, às vezes a gente esquece, alguma coisa do tipo, é sempre bom a gente estar relembrando. Então eu espero que você tenha sido abençoado com esse vídeo e até a próxima.